Tá. Agora está gravando. Boa tarde a todos, todas e todes. Estamos iniciando agora uma banca muito importante, muito emocionante, vamos dizer assim, né? Aqui pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio, Centro de Letras e Artes, CLA, pelo Programa de Pós-Graduação de Arte Cênica, PPGAC. O tema, né, da tese, o tema da tese é um corpo arquivo entre performance, trauma e cura, de Marcelo Castro, nosso querido doutorando, sobre a minha orientação, Denise Mancebo Zinícola, e a banca é composta, e eu já estou propondo que a gente apresente nessa ordem que eu vou falar aqui agora. A banca é composta pela professora doutora Ivone Maria Xavier de Amorim Almeida, professora da Universidade Federal do Pará, que será a primeira a fazer as considerações depois do Marcelo. Em seguida, o professor doutor Ramon Vitor Belmonte Fonte, professor da Universidade do Estado da Bahia, que será o segundo a fazer as considerações. Em seguida, a professora Ana Beatriz Pestana Gomes, a professora do PPGAC da Unirio, e finalizando com chave de ouro, nosso queridíssimo professor doutor Adilson Florentino da Silva, do PPGAC da Unirio, né? Um dos fundadores do curso, inclusive. Olha que honra ter ele aqui com a gente. Temos ainda aqui com a gente a professora doutora Juliana Manhães, que é uma parceira do NEPA, parceira de pesquisa, parceira de banca, que está aqui nos prestigiando, e a nossa querida Márcia Pixel também, que está aqui, que fez um curso com a gente, que foi tão grandioso, né, Marcelo? Foi muito bacana esse curso com Marcinha. Então, vamos lá. A partir de agora, Marcelo, você terá até 20 minutos, puder ser menos, melhor, para fazer um resumê bem resumidinho, ou salientar algum ponto que você queira trazer, porque todos lemos o seu material, seu belíssimo material, e depois a gente começa com as considerações da professora Ivone. A partir de agora, Marcelo. Boa tarde. Primeiro, agradecer a presença de cada um de vocês, minha orientadora querida, Denise, a banca, a professora Ivone, Ramon, Ana Beatriz, professora Dilson e os convidados, professora Juliana e a Márcia, que está presente. A performance que eu apresentei hoje de manhã nos jardins do CLA sintetiza a minha tese, um corpo arquivo entre performance, trauma e cura. A performance não funcionou como ilustração do texto escrito. A performance, para mim, nunca é uma ilustração, mas como condensação viva. Tudo que está nas páginas que vocês leram também estava ali, pulsando, respirando, atravessado pelo vento, pela chuva da manhã, pelo toque das pessoas, pelo silêncio e pela minha emoção. Hoje, eu confesso para vocês que eu não queria falar, de jeito nenhum, eu não queria falar. Não por falta de pensamento, mas por excesso, gente. Foram 426 páginas escritas que foram entregues para vocês. Ao total, mais de 1000 páginas. Então, eu já falei muito. De abertura, de exposição radical. Foram anos dizendo com palavras aquilo que doeu dizer. Vocês da banca conhecem muito bem o quanto eu falei, o quanto me expus, o quanto me desnudei, sem máscaras. Eu estava ali por completo. E aí chega um momento que a palavra cansa. E quando a palavra cansa, o corpo assume. A performance
curar o corpo e curar a alma de hoje de manhã, o meu corpo falou da minha infância amazônica, da minha mãe e do gesto antigo de curar. Falou do trauma guardado, das marcas que não se apagam, mas se transformam. Falou também do presente, esse lugar de elevação, onde a performance sempre apareceu para mim como encantaria. Quando eu escolhi o título, Curar o Corpo e a Alma, eu não fiz uma escolha metafórica, eu fiz uma escolha ancestral. Lá na Amazônia, de onde eu sou, a cura é promessa futura, é gesto imediato, é pano limpo, é copaíba, é angiroba, é palavra dita com cuidado. Eu vou curar a tua garganta, eu vou curar o teu machucado. E esse verbo curar atravessou a minha tese como um rio e criou um espiral entre passado e presente, conectando-me às herdeiras, às curandeiras, às rezadeiras da minha ancestralidade. Curar, para mim, nunca é separar o corpo e a alma. Sempre é compreender que o que dói na carne também reverbera no espírito. A plataforma instalada hoje no jardim, que eu fiquei suspenso, é um lugar de elevação e materializa como eu entendo a performance, como um entre-lugar. A performance, para mim, não é ficção e nem realidade, nem passado, nem presente. Os tissurus colados aos curativos materializam a poética da cura. O curativo protege, o tissuru lembra que a vida insiste, e quando foram aplicados no meu corpo pelo público, os tissurus fazem um gesto coletivo de cura. Nessa vivência, eu descobri que o meu corpo arquivo, ele não cura sozinho. Ele se cura no encontro. Em diálogo com Besson de Kolk, compreendo que o corpo guarda as marcas do trauma e que a cura só é possível quando o corpo encontra ancoragem no presente. A performance cria esse campo seguro de reorganização. Diante de vocês, encerro dizendo que esta tese não termina aqui, porque o corpo, sendo arquivo, nunca encerra. Ele continua guardando, transformando, atravessando, respirando. E cada cicatriz, cada dobra, cada tissuru que pousa sobre a pele lembra. Curar é sempre escolher continuar, continuar, continuar e continuar. Meu corpo é arquivo, mas é também futuro. E no futuro eu escolho a cura. E agora eu coloco o meu corpo em escuta. Obrigado, Marcelo. Vamos iniciar agora as atividades da banca. Epa! Ó, o que eu estou segurando, Marcelo. O tissuru que ele me deu. Muito lindo. Vamos passar agora a fala para a doutora Ivone Maria Xavier de Amorim Almeida. Seja bem-vinda, professora Ivone. Obrigada, professora Denise. Eu cumprimento a banca, professor Adilson, professor Ramon, professora Ana Beatriz, os convidados aqui que fazem esse momento de passagem do Marcelo.
Agradecer pelo convite, que me foi muito caro. No primeiro momento da qualificação, eu não pude estar com vocês, mandei o parecer. Tive um problema de saúde da minha mãe, que entrou em cirurgia. Mas estou aqui hoje, muito emocionada, por sinal, para falar da tese de doutorado do Marcelo. Marcelo eu acho brilhante esse percurso do Marcelo, porque Marcelo fez Prof. Artes no programa de pós-graduação em artes da UFPA. Ele foi meu aluno sucessivas vezes e foi meu orientando no mestrado. Então, é significativo ver esse percurso do Marcelo, esse amadurecimento acadêmico dele, a entrega que ele faz de uma tese robusta, não robusta no tamanho, mas robusta de muito adensamento da discussão que ele se propõe a fazer. Eu preparei um parecer para não ser traída pela minha emoção, e eu vou ler esse parecer. Abertura do percurso quando a pesquisa nasce do corpo. A tese, um corpo-arquivo entre performance, trauma e cura, apresenta-se como um trabalho de grande fôlego, densidade deliberadamente com a separação entre arte, vida e pesquisa. Desde o prólogo, o autor anuncia essa posição ao afirmar que o corpo, quando escreve, não é apenas biológico, mas um corpo atravessado por memórias, marcas, traumas e encantamentos. Assumido como sujeito da pesquisa e não como objeto distanciado. Ao definir sua escrita como um manual de acesso e não como uma introdução neutra, Marcelo Castro desloca o leitor para um território ético específico, o da escuta e do cuidado. Quando escreve que, aspas, cada palavra é uma senha, cada linha é uma chave de passagem, fecha aspas, o autor explicita que sua tese não se organiza segundo o regime burocrático do saber, mas como ritual de entrada em um corpo-arquivo vivo, pulsante e vulnerável. Esse gesto inicial já evidencia a maturidade do trabalho, que assume riscos epistemológicos conscientes e coerentes com o campo das artes cênicas contemporâneas. O corpo-arquivo como episteme encarnada. O conceito de corpo-arquivo constitui a espinha dorsal da tese e é desenvolvido com rigor teórico e potência imagética. Marcelo afirma de modo contundente, aspas, o corpo-arquivo não é metáfora ilustrativa, mas uma epistemologia encarnada, fecha aspas. Essa afirmação sintetiza uma tomada de posição metodológica clara. O corpo não apenas armazena memória, ele reorganiza, reutiliza, reatualiza a performance em seus rastros. Ao dialogar com Diana Taylor, o autor desloca a noção clássica de arquivo documental e afirma o corpo como repertório vivo, quando escreve que, aspas, o arquivo aqui não é o da rigidez documental, mas o da carne que pulsa, fecha aspas. Marcelo evidencia sua filiação a uma linhagem de pensamento que reconhece a performance como transmissão de saberes e como forma legítima de produção de conhecimento. Em consonância com Leda Maria Martins, o corpo-arquivo é compreendido em uma temporalidade não linear, espiralar, no qual passado, presente e futuro se dobram continuadamente. O autor escreve que o corpo, aspas, não apenas guarda o passado, mas o reinscreve no agora, abrindo brechas para o porvir, fecha aspas. Essa formulação é central para compreender como a tese articula memória, trauma e criação sem aprisionar o sujeito em uma narrativa fixa de dor. Trajetória de si, trauma
e reinscrição performativa. A trajetória de Si, atravessada pela vivência com HIV, pelo suicídio materno, pelas experiências de raça, gênero e sexualidade, é mobilizada como campo de investigação e não como simples relato autobiográfico. Marcelo afirma com precisão que arquivar em sua pesquisa, aspas, não significa cristalizar, mas reativar, deslocar e ressignificar fragmentos de vida que, de outro modo, permaneceriam silenciados, fecha aspas. A performance surge assim como tecnologia sensível de elaboração do trauma. O autor é enfático ao afirmar que suas ações performativas não buscam reencenar a violência, mas criar condições seguras para observar e transformar as marcas inscritas no corpo. Ao relatar performances como Agora e Na Hora de Nossa Morte, ele afirma que o gesto artístico lhe permitiu, aspas, olhar o trauma de fora sem se perder nele, fecha aspas, instaurando um território de presença e cuidado. Essa dimensão é particularmente potente quando o autor afirma que a performance possibilita a reconquista da propriedade de si, expressão que dialoga diretamente com as teorias contemporâneas do trauma. O corpo que performa não é um corpo passivo diante da dor, mas um corpo que age, escolhe, regula e reescreve sua experiência. Diálogos com a psicanálise e as teorias contemporâneas do trauma. O diálogo com Bessel van der Kolk e Peter Levine é realizado com consistência conceitual e sensibilidade clínica. Marcelo demonstra compreender que o trauma, aspas, não se limita a um registro narrativo, fecha aspas, mas reorganiza o organismo em níveis fisiológicos, sensoriais e emocionais. Quando escreve que o corpo mantém as marcas, ele não o faz como constatação abstrata. Mas como tese, é particularmente feliz afirmar que a cura não se dá pela repetição da cena traumática, mas pela criação de experiências que reinstalam segurança e presença. O autor escreve que suas performances funcionam como espaços-tempo de ancoragem no presente, evitando a revitimização e permitindo a reorganização do self. Nesse contexto, o conceito de epistemologia da infecção poética emerge como uma das contribuições mais originais da tese. Ao transformar a noção de infecção, historicamente associada à patologia, em potência criativa, Marcelo afirma que sua epistemologia, aspas, não se limita a observar, mas se arrisca, fecha aspas, convertendo cicatrizes em dispositivos estéticos e curativos. Trata-se de uma formulação que dialoga com perspectivas psicanalíticas contemporâneas, sem submeter a arte a um regime terapêutico normativo. Dimensão ética, política e curativa da performance. A tese assume explicitamente uma ética do cuidado, ao afirmar que permitir o acesso ao corpo-arquivo é, aspas, assumir o risco de expor vulnerabilidades, fecha aspas, Marcelo inscreve sua pesquisa em um campo de responsabilidade coletiva. As marcas individuais são reconhecidas como atravessadas por histórias sociais mais amplas, relacionadas ao racismo estrutural, à sorofobia e à LGBTfobia. A performance é compreendida como prática estética, política e curativa. O autor afirma que não se trata de apagar as marcas, mas de reinscrevê-las como linguagem e potência de criação. Essa posição sustenta a proposição de um campo emergente entre arte-terapia e performance-terapia, na qual saberes se contaminam em vez de se excluírem. Destaque-se ainda o diálogo entre encantaria, ancestralidade e neurociência. Particularmente encantaria e ancestralidade como a marca de Marcelo na região amazônica, no estado do Pará. Bem como o uso da inteligência artificial como dispositivo criativo curativo,
Ao afirmar que a IA é incorporada como colaboradora e não como ferramenta neutra, Marcelo amplia o entendimento de que o corpo-arquivo, para além da carne, integrando tecnologia, memória e imaginação. Imagens, desenhos e grafismos como escrita do corpo. Um aspecto de grande relevância na tese Um Corpo-Arquivo entre Performance, Trauma e Cura reside no uso de imagens, desenhos e grafismos, não como recursos ilustrativos ou complementares ao texto escrito, mas como formas de escrita em si mesmas. Esses elementos visuais operam como extensões do corpo-arquivo, instaurando uma linguagem sensível que antecede, atravessa e, por vezes, substitui a palavra discursiva. Na tradição acadêmica, a imagem costuma ocupar um lugar secundário. Subordinada à linearidade do Marcelo. Ivone, a imagem, a voz está congelando. Então, eu sugiro que você tire a imagem, pode ser que o som melhore, pelo menos para a gente te escutar. Pode ser? Ivone? Isso. Pode? Já tirei a imagem. Melhor. Então, na tradição acadêmica, a imagem costuma ocupar um lugar secundário, subordinada à linearidade do texto verbal. Marcelo, ao contrário, assume os registros gráficos como inscrições corporais do processo, reconhecendo que determinadas experiências, sobretudo aquelas atravessadas pelo trauma, não se deixam traduzir integralmente pela linguagem conceitual. Os desenhos funcionam como marcas de passagem, rastros de afeto e memória, aproximando-se ao que Didi Huberman compreende como imagens que pensam. Os grafismos presentes na tese não explicam o trauma, tampouco o espetacularizam. Eles o contornam, o sustentam e o tornam habitável. Funcionam como pausas respiratórias no texto, instaurando espaços de silêncio, escuta e elaboração. Neste sentido, a escrita visual de Marcelo não ilustra o pensamento, ela é pensamento, produzindo conhecimento por outras vias. Ao integrar imagens e desenhos como parte constitutiva da argumentação, a tese amplia o entendimento de que pode ser reconhecido como escrita acadêmica no campo das artes. Trata-se de uma decisão estética e epistemológica coerente com todo o percurso do trabalho, que afirma o corpo como lugar de saber e a criação como forma legítima de produção de conhecimento. Minha avaliação final. Um corpo-arquivo entre performance, trauma e cura é uma tese madura, rigorosa e profundamente implicada. Marcelo Castro demonstra domínio teórico, inventividade metodológica e coragem epistemológica. Sua escrita é atravessada por afeto, sem abrir mão da análise crítica. É poética, sem perder densidade conceitual. É pessoal, sem jamais se fechar em si mesma. A tese contribui de forma significativa para os estudos da performance, para as artes cênicas e para os debates contemporâneos sobre corpo, memória, trauma e cura. Ao afirmar que a arte cura, não como slogan, o autor amplia os horizontes da pesquisa em artes no Brasil. Diante do exposto, considero a tese plenamente apta à defesa e recomendo sua aprovação e publicação, reconhecendo sua originalidade, relevância acadêmica e potência ética, política e poética. Mais do que atender aos critérios acadêmicos exigidos a uma tese de doutorado, Um Corpo-Arquivo em Performance, Trauma e Cura afirma algo raro e necessário, que o conhecimento pode nascer do cuidado, que o rigor pode caminhar junto da vulnerabilidade e que a arte, quando assumida como episteme, não apenas interpreta o mundo,
mas o repara. Marcelo Castro nos entrega uma tese em que o corpo não é ruína nem prova da dor, mas campo de travessia, reinvenção e presença. Um corpo que lembra sim, mas que, sobretudo, aprende a respirar de novo. Minha palavra final para esse trabalho encerrando este parecer, tomo a liberdade de deslocar-me por um instante do registro estritamente avaliativo para um gesto de escuta e reconhecimento, gesto que, aliás, a própria tese convoca, um corpo formais do doutorado. Ela as atravessa, reescrevendo o que entendemos por rigor, método e produção de conhecimento. Esta tese nos lembra que o saber não nasce apenas da distância crítica, mas também da presença, que pensar é um ato do corpo e que há pesquisas que não se concluem, elas continuam pulsando. O trabalho de Marcelo Castro afirma, com rara integridade, que a arte pode ser lugar de recomposição do self, de reinscrição ética do trauma e de abertura de mundos possíveis. Não estamos diante de um corpo que expõe a ferida, mas de um corpo que aprendeu a habitá-la, sem se perder, transformando-a em linguagem, cuidado e criação. Esse é meu parecer. Muito obrigada. Que coisa linda, Ivone, que texto bonito que você traz, que poesia que você traz na sua avaliação. Muito obrigada. Vamos dar prosseguimento? Ramon, vamos lá, professor? Olá, vamos sim. Vocês me ouvem bem? Boa tarde a todos, todas. Mais uma vez queria agradecer novamente, né, a Denise, Marcelo, por me manter na banca, né? A gente sabe que geralmente entre a qualificação e a defesa há muitas mudanças, né? Então, agradeço novamente a possibilidade de acreditar que as palavras que eu digo podem oferecer algo de bom para a pesquisa do Marcelo. Cumprimentar o restante da banca, a Dilson, Ana, Ivone. Então, é um prazer estar com vocês nessa tarde, né? Eu preparei alguns tópicos aqui. Na qualificação, eu fiquei pensando depois, inclusive mandei uma mensagem para o Marcelo, né? Achei que eu tinha me estendido muito, eu fui muito Caxias, talvez, né? Eu fiquei me estendendo ali em muitos pontos, mas é porque eu conheço o trabalho do Marcelo e sei do potencial do Marcelo. Então, é sempre uma possibilidade de diálogo, uma tentativa de expandir o texto dele, né? E de fazer com que nós, pessoas positivas, sejamos faróis, né? Para outros lugares também, inclusive para produzir educação, né? Em territórios distintos, fora do campo da saúde, como o campo da arte cênica, por exemplo, né? Então, assim, primeiro de tudo, eu queria grafar aqui a mudança do nome da tese, né? Eu acho que um corpo arquivo entre performances, trauma e cura é a sintetização completa da sua obra, Marcelo. Aquele texto enorme, né? Performance, vivência, corpografia da contaminação poética, né? Tudo aquilo você conseguiu condensar em algo muito simples e básico, que é justamente a sua disponibilidade em falar sobre os seus atravessamentos traumáticos, sobretudo, e desde a linguagem artística produzir o que a gente tem chamado de cura. Então, assim, é uma escolha acertadíssima, já desde o texto, né? Então, assim, eu vou começar a ler, porque senão eu me perco também, né? Como, tal qual Marlon Riggs, né? Línguas desatadas, como eu vou falar junto contigo. Então, veja só. Entre a qualificação e a defesa, há uma distância, né? Por vezes isso não acontece, por razões variadíssimas, geralmente as pessoas fazem a qualificação e logo em seguida defendem, mas o ideal é que haja a qualificação com o tempo hábil e a defesa um tempo depois, é justamente para fazer com que a pessoa que está ali na qualidade de escritora assente as questões, meio que mature o diálogo proposto na qualificação, né?
Eu ouso dizer que é justamente nesse tempo, nesse meio tempo, né, curto, por vezes, um tempo geralmente curto, né, o seu tempo foi de 4 meses, que a pessoa que escreve performa o que a gente pode entender ou chamar de autoria. É justamente nesse momento, quando você coloca o texto no mundo para dialogar com seus pares, que aí você pode assumir um lugar de autor, né? Um lugar de sair um pouco desse lugar que a Ivone faz referência também, de um certo ensimismamento, e dialogar, falar junto, falar coletivamente, falar em contágio, né? De maneira contagiante. Então, é justamente na escolha, na decisão entre a qualificação e a defesa, que o texto e a autoria vão se tecer, né? Nesses 4 meses, mais ou menos, você pôde maturar o diálogo da qualificação, e eu compreendo que é justamente nessa sua sustentação oral, né, e também performática, de mais cedo, que você encerra esse rito e performa literalmente a sua autoria, como um doutor, autor de uma tese. Diferentemente da qualificação, Marcelo, que de fato, aceitando o seu convite, eu mergulhei profundamente no texto, e quando eu falo profundamente, foi buscando as lacunas mesmo para tentar enriquecer o seu texto. Então, diferentemente da qualificação, aqui nessa sustentação, eu vou recusar talvez esse papel mais Caxias, de ficar apontando questões que eu achei lacunares, e eu vou assumir aqui um lugar outro, né? Algo que eu não sei nomear ainda, talvez ao término dessa defesa, alguma palavra suja, né? Mas eu vou assumir um lugar que eu não sei nomear ainda, mas é certamente um lugar diferente da qualificação. Até porque presume-se que você já é doutor, né? Você já tem um texto autoral de doutoramento. Então, hoje, particularmente, Marcelo, de fato, me agradaria ver você voando com a sua tese, né? Se divertindo com a sua tese, e a partir da sua tese. Orgulhoso, óbvio, do todo o caminho que você fez até chegar aqui. E você faz referência a isso na sua fala inicial, né? Diante de tanto desnudamento, falar se torna acessório, né? Tudo já foi dito, tudo já foi exposto, tudo está na carne, tudo está dito, né? Então, assim, na qualificação, eu falava, abre aspas, o arquivo da dor e do trauma merece um cuidado importante. Na qualificação, eu falei isso, né? E, naquele momento, eu indicava algumas autorias, sobretudo a Grada Quilomba, a Saidia Hartmann, a J. Mombassa. Você inclui uma ou duas, né? Estabelece um diálogo maior entre uma ou outra. E eu queria aqui, Marcelo, talvez como um par seu, né? Um par de produção teórica, insistir na reafirmação da importância do trabalho da Saidia. Eu acho que, tal qual a professora Ivone falou nesse instante, né, a professora fala exatamente sobre uma qualidade da reencenação da violência. Eu acho que o seu trabalho, de fato, faz algo totalmente distinto, que não é reencenar a violência, mas propor um caminho desde e a partir da violência, né? Recusando esse lugar inclusivo. Então, assim, eu queria insistir aqui, independente dos seus próximos caminhos, um pós-doc, quem sabe, um intercâmbio, enfim, ou uma pesquisa dentro da universidade como professor concursado, por que não? Insistir nesse seu trabalho, nessa sua aproximação com o trabalho da Saidia Hartmann. Eu acho que tem muita coisa entre vocês dois, assim, tem fio que passa entre vocês dois que só no encontro de vocês dois vocês vão entender, né? É um caminho possível, né? É um dos caminhos possíveis, a proposição da Saidia. Não é um caminho melhor, nem um caminho pior, é um caminho possível. E aí eu vou frisar aqui a qualidade do artigo indefinido 1, tal qual pensa o Gilles Deleuze, né? Porque não é a vida, não é o trauma, não é o vírus, não é a AIDS, não é o luto, não é o tissuru, é um ou uma, né? É uma vida, é um trauma, é um vírus, é uma AIDS. São histórias distintas, diversas, né? Que não nos encerram histórias
aprisionadas, digamos assim, né? Que nos abre para várias outras coisas. Então, nessa qualidade do artigo definido, é um caminho possível. E você já fala isso no texto, no título. É um corpo arquivo. Tal qual a minha vida, tal qual a sua vida, tal qual a vida de outras pessoas que vivem com HIV e AIDS. Várias camadas distintas que vão se irmanando ali para forjar isso que a gente vai chamar como um corpo resiliente, ou um corpo vivo. Mas aí também é só uma perspectiva, né? Eu entendo que esse momento aqui é para a gente expandir mesmo, eu tenho a intenção de vislumbrar questões do seu texto, né? Eu queria frisar novamente esse lugar da importância da saidia. Na qualificação, o professor Adilson ele nos falava de uma certa reeducação do olhar. E dito isso, Marcelo, eu queria dizer que compreendo que sua tese ela já tem meio caminho andado para se tornar aquilo que a gente pode chamar de livro de artista, ou uma espécie de caderno de processos criativos pelos quais você pode ecoar ainda mais a sua trajetória como artista da cena e como performer, né? O Franco Fonseca, que você bem conhece, fez isso também ao término da dissertação dele, né? Eu acho que os artistas da cena que trabalham com muitas materialidades precisam construir esses itinerários, inclusive para construir em conjunto com outros artistas, né? Então, assim, dito isso, essas mais de 400 páginas, eu reafirmo que tem uma capacidade enorme para se tornar um livro de artista. Há um trabalho bonito da visualidade, óbvio que para isso se tornar material, há um gasto, né, uma dificuldade para encontrar uma editora, mas de antemão, você já tem um trabalho difícil, que pode se tornar um livro de artista ou um caderno de processos criativos que vai fazer seu trabalho circular muito mais ainda. E dito isso, eu acho que a sua opção por investir no conceito de epistemologia da infecção, né? Na qualificação eu tinha falado que havia uma profusão enorme de metodologias. Você falava em cartografia, você falava em epistemologia da infecção, você falava em várias pesquisas somáticas, várias possibilidades. E essa sua decisão por encerrar toda a temática em epistemologias da infecção poética está em sintonia com muita coisa que a gente tem dialogado no campo das metodologias, das epistemologias contemporâneas, ou que a gente vai chamar de não hegemônicas, né? Por exemplo, aqui eu vou tecer um diálogo, né? É possível pensar um diálogo com a própria noção de contágio, do coletivo contágio, que é um coletivo formado por pares de pessoas vivendo com HIV e AIDS também, né? A noção de contágio, diferentemente da infecção, ou diferentemente de outra... de atravessamento, de adoecimento, convida a gente para uma perspectiva contagiante, né? O contágio tem a ver com, é algo em conjunto. Então, essa é uma possibilidade. Quando o coletivo contágio fala dessa possibilidade, né? Fala de uma possibilidade de construir em comunidade, uma dimensão comunal. Eu vou dar um outro exemplo, né? O coletivo Louca de Efavirense, há algum tempo, fez uma série de oficinas com o conceito de polinização, né? Diferentemente da infecção, diferentemente da infecção e tal. A ideia de polinizar tem a ver com essa dimensão comunal também, né? Nunca se poliniza de maneira sozinha, né? Sempre há fragmentos de muita gente, né? Então, acho que essa noção de epistemologia da infecção poética faz esse chamamento para algo que a gente já está discutindo nesse nosso tempo, né? De epistemologias e metodologias não hegemônicas, ou epistemologias ditas contemporâneas, né? Ou modéstias favas, né? A própria noção de ecografia, que eu vou estabelecer na tese também, faz parte de um mesmo coletivo, de uma mesma produção de sentido. São pessoas que são atravessadas pelo vírus HIV e AIDS, e diante desse atravessamento, decide produzir algo ou outra coisa diferentemente daquilo que foi proposto pelo discurso hegemônico, discurso da abjeção, do perigo, da dor, do medo, do luto, de todas essas imagens negativadas, né? Então, o que a gente tem feito, Marcelo, é um projeto de positivação dos imaginários, projeto de positivação da memória, projeto de cura.
E aí, nesse sentido, parabéns por organizar esse conceito de epistemologia da inflexão poética, porque são respiros, né? São modos outros de seguir habitando esse território da academia, de seguir produzindo saberes, de seguir produzindo críticas assentadas numa ética outra, diferentemente das que nos foi ensinado. E aí, já me caminho talvez para o final, né? Você consegue contextualizar e produzir um sentido comunal para aquele capítulo anterior que estava lá como diário de bordo da pandemia, né? E você faz uma aproximação muito, muito fina com a Covid. Então, acho que você dá um alinhavo muito bem, você organiza, né, o que ficou solto, os fios que ficaram soltos, né? Você traduz o que é pensar, o que é escrever sobre uma epidemia que dura 40 anos, vivendo material discursivamente outra epidemia, que foi a pandemia de Covid, né? Então, você consegue alinhavar isso, você dá um contorno, você faz isso muito bem. Você retira aquele diálogo com o Léo Nilson, né, que ficou inicialmente também meio solto. Então, essa decisão de retirar também, acho que dá um gás para você, inclusive se apresentar como performer, né, sair da sombra desses outros artistas e se assumir como artista da cena que você é, um bom artista da cena que você é. Aquela decisão, aquele capítulo enorme, onde você meio que faz uma certa cronologia da história da AIDS, eu acho que você resolve muito bem isso quando você escolhe detalhes corporais, né? Então, você faz um arquivo do pé, um arquivo do cabelo, um arquivo do peito, um arquivo da mão, um arquivo da boca, arquivo do sangue, arquivos documentais, memórias espirituais e memórias da infância. Então, você sintetiza toda aquela história que já sabemos, que já nos foi contada, a partir da perspectiva de uma narrativa autobiográfica, pessoalizada, né? Que é o que a gente chamava a atenção, talvez, na qualificação, né? E cadê o Marcelo? Né? Cadê o performer Marcelo? Eu acho que você faz isso muito bem, ao escolher esses pequenos fragmentos corporais e fazendo menção como índice mesmo, né? Desse corpo arquivo. Eu estou voltando nas coisas que eu falei na qualificação, porque eu acho que são pontuais e é justamente isso, né? Essas resoluções todas, Marcelo, para dizer que o seu texto, da minha percepção, está completo, né? Não tem dimensão lacunar nenhuma, eu sou de parecer favorável, e tal qual a Ivone, eu acho que precisa ser publicado, eu acho que há uma certa dificuldade, né, em encontrar pares ou editores para produzir essa publicação, inclusive por ser um volume muito grande, mas eu acredito no seu texto, eu acho que o seu texto tem uma importância fundamental no campo das artes da cena, eu acho que sintetiza esse lugar que a gente já vem discutindo, né, deslocando os discursos sobre HIV e AIDS do campo da saúde e mergulhando esses discursos no campo da cultura, no campo da arte, que é justamente onde o movimento social, inclusive, tem produzido mais mudanças, né, ao longo desses 40 anos. Então, já me encerrando aqui, parabéns, Marcelo. Uma etapa hoje se finda, eu acho que você finda essa etapa de maneira magistral, você finda essa etapa de maneira, como pode dizer, leve, né? Literalmente leve, né? Ao meditar sobre uma escada na sua performance de mais cedo, eu acho que você faz aquilo que eu tinha sugerido, talvez, na qualificação. Você decide voar com o seu tsuru. Você quebra o quadro do seu tsuru. Você desaprisiona o seu tsuru e voa com ele, com ela ou com essa figura. Então, parabéns, Marcelo. Obrigado mais uma vez pela confiança. Vamos seguir trocando. Um beijo grande no seu coração. Obrigada, Ramon, muito obrigada. Que análise bonita e bem comparativa, né? O antes com o agora, bem legal, muito bom. Obrigada, Ramon. Agora vamos passar à professora doutora Ana Beatriz Pestana. Boa tarde a todas, todos e todes. Primeiro, queria agradecer o convite novamente, né? Porque eu acho que é um trabalho muito, muito bonito, muito profundo, que toca em muitos lugares, né, da existência humana, né? Então, também felicito a banca, professor Ramon, professora Ivone, professora Dilson, Márcia, que está aí, professora Juliana,
enfim, Marcelo, né, Denise, sempre unindo aí pessoas, né, eu sempre falo que a Denise, ela une pessoas de muitos cantos do mundo, né, de mundos diferentes, né, então eu sou muito feliz por fazer parte disso, né, eu acho que a gente vai se fortalecendo na arte, na academia, com pessoas que também estão querendo ir fundo nas questões da existência, né? Porque, no fundo, a gente está aqui para isso, né? A gente tem os dispositivos da arte, da academia, das investigações, mas, no fundo, é para entender o que é que a gente vive nesses anos, né? Que a gente vive aqui, ou na matéria, ou na espiritualidade, enfim, né? Cada um com a sua crença, mas... então, acho que esse seu trabalho, Marcelo, eu já falei isso da última vez, você traz o seu corpo, né, esse corpo arquivo, para ele abrir, né, questões da sua vida pessoal, mas também da esfera coletiva, né? E da maneira como você vai fazendo perguntas com seu corpo em movimento, você vai criando memória da própria pesquisa, do próprio questionamento, e agora que o seu trabalho, né, digo assim, está completo, né, vamos assim dizer, que fechou um ciclo, né, a gente consegue entender que você vai olhando de diferentes maneiras esse fenômeno do trauma, que no caso você está trabalhando com o seu corpo, mas também com a esfera da coletividade, né, porque não é um trauma individual, né? E acho que você, com esse segundo momento, consegue fincar esse lugar, né? Do que atravessa o meu corpo, como que eu faço esse link com a existência, com a experiência coletiva. E você vai sensibilizando de diferentes maneiras, né? Sendo com uma cadeirinha que você coloca ali na praça para conversar, sendo com performances que vão tocar outros lugares, né, que talvez normalmente não se toca, vamos assim dizer, né, vai trazer para o público debates muito aprofundados sobre esse fenômeno, essa questão do trauma que você está trabalhando. Então, você vai também abrindo todos os conceitos que você trabalha muito bem na tese, como experiência criativa. Então, quando você diz, né, que a sua performance hoje na manhã, né, que deu vontade de ver ao vivo, né, mas enfim, a gente teve aí questões, né, do dia, você sintetiza na experiência artística o que você está levantando como teoria, né? Então, a teoria não está apartada da prática em momento algum, né? Então, essa ideia de contracolonialidade, decolonialidade, ela vem em síntese, no seu corpo, na sua trajetória, nesse corpo que diz, que assume, que tem hora que a palavra não dá conta, que não necessariamente a racionalidade dá conta de tudo que a gente está trabalhando como questões da vida, né? E acho que dessa vez também você foi muito feliz trazendo a poética dos orixás e a sua história pessoal, né? De uma maneira muito profunda mesmo. É como que você vai acessando diferentes esferas, e aí você vai chegar da onde você nasceu, dos orixás, das suas tradições, né? Vai falar de Omolu, né? O Baluauê. Então, você vai linkando e completando essa questão que é uma questão coletiva, entender o que é o HIV, e que é o fenômeno do trauma que se gerou em tantas pessoas e na sociedade como um todo, por conta de ignorâncias, por conta de falta de debate público, de falta de entendimento de como isso afetou os nossos corpos e subjetividades, né? Então, você traz para a esfera pública com muita responsabilidade, com muito afeto, com muito sangue, com muita carne, coisas para a gente pensar e se refazer, né? Eu sinto que você consegue trazer essa cura coletiva, independentemente de quem se tem, enfim, se está positivado ou não está, né? Eu acho que se você rompe essa bolha de que é para esse público ou para aquele, não é uma questão da existência humana, faz parte da história da humanidade do que a gente está falando aqui, né? Então, a sua tese, ela traz essa densidade e essa quantidade de páginas que eu não acho que a gente nem tem, nem conta.
porque a maneira como você constrói como artista a sua própria escrita também é orgânica. Também faz aquela escrita que acho que a Viviane Mosek fala, né, que é uma escrita que dança, que faz a gente dançar. A gente dança com a sua escrita, ela nos move internamente. E isso é algo que você busca, né? É a sua marca como esse artista que não aceita que algo possa silenciar a sua potência de vida. E isso está no seu fazer, isso está na sua escrita, está na sua forma de ser, né? Está na sua maneira de estar no mundo, né? Que é atravessado por complexidades, como todos, né? Todas as vidas são, mas não se cala. E não deixa que os outros se calem também, né? E também acho que você traz essa questão do corpo preto também, que é muito importante para debater a questão do racismo no Brasil, da história da colonização. Então, você parte de você tem o seu ponto de partida, mas que esse ponto de partida não tem um ponto de chegada. Ele vai abrindo, porque nada é solto na existência, né? Tudo está conectado. Então, você sai dessa ferida e vai dialogando com outras feridas históricas, né, do Brasil e da história do mundo. E por isso eu também, assim, né, só digo que agradeço por estar aqui, sinto que todas essas travessias que você propõe do campo teórico, do campo prático, de uma maneira integrada, ele sai desse lugar de uma academia enquadrada, de uma academia que tem medo de determinados limites, de colocar um pé ou os afetos aonde, enfim, não é legitimado ou não aceita. Enfim, você cria legitimação com o seu próprio fazer e com a sua escrita e com o seu relato pessoal, mas que está conectado com relatos coletivos, com história coletiva dos Brasis e do mundo. Então, eu acho que é um trabalho que deve ser publicado, deve chegar em muita gente, em muitos públicos, né? É um trabalho que emociona porque toca em questões que muitas vezes as pessoas não estão preparadas para escutar e para acessar. Mas acho que é esse mesmo trabalho, é o trabalho do artista, é o trabalho da pessoa que não aceita ser enquadrado em determinados rótulos que não fazem nenhum sentido e que, por isso, precisam ser desconstruídos, debatidos e entendidos coletivamente, né? Então, o que você propicia com a sua tese, né? Eu estou aqui dando voltas das minhas anotações, porque também não tem fim, porque eu acho que é isso que o seu trabalho propicia, né? Ele abre tanta coisa que a gente também que lê, a gente também não sabe por onde ir, porque não tem fim. Ele é cíclico, né? Ele é espiralar nesse sentido, né? E isso tá aí a beleza, a força e a profundidade do seu trabalho no campo conceitual, no campo teórico, epistemológico, em que a performance ela vem como uma forma de construção de conhecimento e sabedoria, investigação da existência humana e do que nós chamamos de existência, de ser humano, ou, enfim, de seres vivos, né? O que eu posso dizer mais é parabenizar mesmo, assim, acho que é uma luta fazer isso, esse mergulhar sobre a si próprio, sobre a sua história e sair com proposições coletivas, né? E cura coletiva, ela não é tão fácil de se fazer, né? E eu acho que você só consegue isso porque você vai muito fundo dentro de si e vai também a esse encontro de outros dispositivos de cura coletiva, né? Sendo as curandeiras, sendo as tradições amazônicas, os orixás, né? Então, acho que isso que eu falei, né, que você abre também a história da colonialidade no Brasil e da resistência no Brasil, porque não é à toa que Marcelo consegue fazer isso, né? Ele vem dessas culturas, dessas sociedades que têm dispositivos de cura coletiva, que têm os seus orixás, que têm as suas religiões, que têm as suas tradições, né? Então, você faz esse grande ritual com a gente, né?
em que você parte de uma questão, você vai fundo na história dessa questão e na história do seu próprio corpo, e na história da sua própria vida, mas que você vai compondo ela com várias camadas e teias, né? Você vai tecendo, né? Com que se relaciona o meu trauma, né? E como que esse meu trauma também é um trauma de muitas outras pessoas, né? E como que esse trauma chega num corpo preto, que é diferente do que chega num corpo branco. Como que você vai criando esse debate, essa reflexão crítica, muitas vezes sem palavra, com o seu próprio corpo e com a sua própria inquietação de não deixar que isso passe, não deixar que essas maneiras de opressão social passem, né? Então, você sai do campo de opressões em geral para você ir dentro, e você vai indo, e você vai pontuando como é que acontece isso no corpo, e como que o corpo reage, como que a coletividade reage, e como que essa cura coletiva só encontra lugar a partir do momento que a gente está aqui, num lugar como esse, debatendo, entendendo as dimensões desse trauma, que também é individual, mas também é um trauma coletivo. E só assim talvez a gente possa superar tudo isso, ou continuar debatendo e seguindo, entendendo a natureza dessas dores, para que as dores sejam cada vez mais transformadas em potência de vida. E, enfim, apoio coletivo, entendimento e continuação de caminho, né? Então, enfim, que as performances, né, e os rituais que você propõe continuem com essa força, com essa beleza, e, enfim, que encontrem sempre caminho nas águas, nas terras, e, enfim, em todos os cantos aí, que você continue, que eu acho que esse é o lugar de continuar, né? Movimento, que o movimento continue vivo em você e que a gente continue aí se apoiando nessa trajetória, seja na academia, seja na arte, seja na vida. E parabenizar a Denise, parabenizar Marcelo e todo mundo que está aqui. Muito obrigada. Eu concordo com tudo que falaram antes, eu também acho que é um trabalho que é para publicação, e também dou aqui o meu parecer mais do que positivo. Obrigada e parabéns. Obrigada, Ana. Muito obrigada. Denise, rapidinho, me permita. Tem uma frase da Pina Bausch que ela diz assim: dance, dance. Do contrário, estaremos perdidos. É verdade. É verdade. Obrigada pela intervenção. Ainda mais falando de dança. Professora Dilson, nosso querido, por favor, suas considerações. Seja bem-vindo. Obrigado. Deixa eu perguntar, o ar-condicionado, o barulho do ar-condicionado está atrapalhando? Porque eu estou num ar-condicionado de janela. Ótimo. Porque aqui no Rio está abafado, né, Denise? Tá. Né? Tá muito abafado. Então, enfim, apesar de estar 23 graus. É chuva que está vindo aí de novo. Exatamente. Olha, primeiramente, eu queria parabenizá-lo, né, Marcelo, pela brilhante tese, né, quer dizer, pela performance que eu não consegui ver. Essas questões ligadas ao mundo tecnológico, eu realmente não sou muito chegado, não é uma coisa muito familiar a mim, né? Que foi quando a Ana Beatriz me enviou um link que eu consegui ver uma parte, né? E o que eu vi, achei belíssimo, acho que foi o momento final, né, as pessoas colocando, né, tsuru no seu corpo. Achei belíssima aquela imagem, né, que você como se fosse um Buda suspenso, né? Então, assim, enfim, ali foi realmente a sua defesa. A sua defesa foi exatamente aquela. E eu espero um dia, né, quiser ver pessoalmente, presencialmente, tá? Bem, eu vou também fazer uma leitura, porque, primeiramente, que eu tenho muita dificuldade de lidar com essas tecnologias, computador, dá a impressão que eu estou falando sozinho. Eu sei que vocês estão aí, cada um de per si, mas a impressão que eu tenho é que eu estou numa solidão tecnológica, né? Então, eu prefiro fazer a leitura. Vou fazer uma leitura muito rápida, porque eu não vou repetir o que os meus colegas já falaram anteriormente, né? Porque quem fala por último fala pouco.
Gostei muitíssimo da fala da professora Ivone, né? Muito prazer, professora Ivone. Você fez muita falta na qualificação, a sua presença, quero dizer. Né? A professora Denise leu, né, o seu parecer, né? Mas nós gostaríamos de tê-la, né, tê-la ouvido, tê-la escutado naquele momento exato. Né? Você, Ramon, né, maravilhoso, que bom reencontrá-lo também novamente, aqui quiser reencontrá-lo novamente, mas enfim, reencontrá-lo porque quando você não foi excessivo na qualificação, não, você foi cirúrgico. E aquela sua postura cirúrgica, ela foi necessária, ela foi estritamente necessária. Tão necessária, né, quer dizer, que eu até conversei com o Marcelo, posteriormente, né, quer dizer, após a qualificação, né, e o resultado é esse aí, né, da tese. Né, quer dizer, a minha análise, ela não será uma análise acadêmica, né? Ela será uma análise paradoxalmente afetiva. Né? Quer dizer, primeiramente, meus sinceros agradecimentos a Denise, né? Quer dizer, ao Marcelo pelo convite, em participar da banca de doutorado, os meus sinceros afetuosos agradecimentos pela honrosa oportunidade de retornar, né? Quer dizer, querido Unirio, mesmo que estejamos online, e principalmente conhecer amigos tão queridos, né? Como a Ana Beatriz, a Ivone Maria e o Ramon. Bem, nos limites da minha compreensão acadêmica, o seu projeto inscreve-se numa linha de investigação intertransdisciplinar, articulada a um pensamento fronteiriço e transfronteiriço, no qual o corpo-arquivo emerge como política de intervenção cultural e artística na perspectiva da democratização do conhecimento e como praxis da memória viva e pulsante. Portanto, a sua tese está fundamentada nos processos artísticos das práticas de autoridades, de modo a converter o seu próprio corpo em um corpo-arquivo. Nesta concepção, a dimensão poética da sua pesquisa põe em relevo o corpo como dispositivo que arquiva gestos, ritmos, movimentos e afetos. No entanto, quão problemática, complexa e contraditória é a dialética estabelecida entre ambas as categorias, corpo e arquivo. Né? Quer dizer, duas categorias aparentemente distintas e discrepantes. Né? E a sua pesquisa busca legitimar essa aparente vinculação. Por um lado, o arquivo, podemos tomar o arquivo, né? Quer dizer, de diferentes formas. E ele pode ser compreendido em sua materialidade, como um depósito no qual estão guardados de maneira organizada e ordenada documentos escritos, sonoros, cinematográficos, iconográficos, cujo objetivo é o de preservar a memória, servindo como material de pesquisa e investigação. Entretanto, por outro lado, o arquivo também pode ser abordado na sua imaterialidade, ou seja, como um conjunto de saberes que podem ser compreendidos pela transmissão oral, pela memória cultural, pelos comportamentos e experiências vividas. O seu precioso trabalho de tese está centrado na temática do arquivo a partir da sua imaterialidade. Defende a concepção de um documento como expressão fugaz, efêmera e transformadora do corpo, na qual se abre a perspectiva analítica de entendimento do arquivo, não simplesmente como espaço de registro, mas, sobretudo, como reconfiguração da experiência. Eu percebo na sua tese que o vínculo corpo-arquivo emerge como uma forma de bricolagem, dando lugar a uma multiplicidade de construções híbridas a afetar os sujeitos envolvidos. O corpo-arquivo que você nos propõe é a concepção do corpo humano como um depositário vivo e dinâmico de memórias, experiências e conhecimentos. Deste modo, cada gesto, cicatriz, postura e movimento escreve no corpo uma história pessoal e coletiva, convertendo o arquivo em permanente atualização que registra, armazena e transmite informações. Tudo isso estabelece uma ruptura com a noção de arquivo estático. Assim sendo, você propõe uma profunda imersão, visceral e implacável, submetida no seu próprio corpo, às experiências de trauma pela aquisição do vírus HIV, e a busca poética pela sua perspectiva de cura, num genuíno compromisso com a verdade sem filtro. O propósito da sua performance é desafiar o espectador não apenas ao entendimento do corpo, retratado como arquivo vivente de múltiplas experiências e vivências traumáticas, mas também como um projeto de descolonização das memórias. Aqui, o corpo-arquivo de Marcelo Castro, constitui uma plataforma compreendida como instância de resistência, reexistência e de reconstrução da subjetividade. Você nos instiga a refletir sobre o corpo enquanto território, arquivo e documento. E, acima de tudo, o seu trabalho investigativo é capaz de obstar práticas necropolíticas direcionadas às memórias, narrativas e representações de corpos estigmatizados pela história oficial. Em suma, o seu trabalho
nos ensina ou nos convida a pensar o corpo como um sensível arquivo, produtor de múltiplos horizontes. A relação trauma e cura que aqui se constitui está dotada de sentidos, sendo por isso comunicativa e dialógica. E qual é o conteúdo da sua performance? Pela sua própria dimensão polissêmica, a sua performance ao tomar corpo toma-o em sua condição de desnudamento para reinventar uma polifonia de sentidos a multiplicar-se no espaço-tempo devir da relação arte-vida. Eu vou parar por aqui, tá? Porque tem muito mais. Depois eu mando para você, Marcelo. Não, porque senão eu vou repetir o que os colegas falaram. Eu fiquei assim, encantado com o seu texto. Nem percebi que eram 400 e poucas páginas, porque fui lendo. Acho que em 2 dias eu li. Porque, como disse a Ana Beatriz, a professora Ana Beatriz, se você vai abrindo tantas dimensões, né? Imaginativas também, né? Criativas, e que em determinado momento dava a impressão que eu também era HIV positivo. Porque o que acontece? Eu também tive várias doenças, né? Quer dizer, tive câncer, tive tuberculose, então eu também passei momentos muito delicados, quer dizer, em termos de saúde, né? Então eu particularmente me afinei, né? Quer dizer, com a questão, né? Quer dizer, do soro positivo, né? E eu acho isso fantástico, né? Isso eu acho fantástico. Quer dizer, a leitura do seu texto, né? Quer dizer, ela foi para além das palavras. Então eu me encontrei com o sentido do que você falava, exatamente, né? Quer dizer, nas figuras, nas construções imaginativas que eu ia tendo a partir do seu texto. Então ele me fez fazer uma viagem, né? Quer dizer, para além daquela coisa concreta, que eram os objetos de trabalho, né? Quer dizer, que na realidade não era nem objeto, é sujeito, como bem disse a professora Ivone, né? Quer dizer, em nenhum momento você não tornou coisa, né? Quer dizer, você não se debruçou sobre, né? Quer dizer, muito pelo contrário, você está entre, né? Quer dizer, é esse lugar do entre-lugar que você se propõe. Eu estou de acordo com os meus colegas, né? Quer dizer, da publicação, né? Estou favorável, né, que você realmente seja um doutor. Acho, inclusive, Denise, que a professora Ivone já escreveu a ata, né? Você não percebeu, não? As contribuições, né, para o campo. Oi, Ivone, está sempre... Pode falar, Ivone. Não, professor. Pois sim, eu me sinto que você já está pronto, porque às vezes a gente se debate tanto quando vai escrever essa ata, porque são pouquíssimas linhas, né, Denise? Nós temos aqui o PGAC, né? Então, assim, a gente tem que ter um poder de síntese, né, para colocar naquela ata, mas você já fez, sem saber. É isso, eu acho que não tem muito mais para falar, não tem nada a te perguntar, né? Eu acho que a sua performance já respondeu as questões, né, quer dizer, que foram inquiridas né, quer dizer, pelo próprio texto. Tá? Estou muito satisfeito. E desculpe aí os atropelos, é que eu fico nervoso, porque também aqui o pessoal está gritando, porque não sei se o Flamengo ganhou, alguma coisa assim, e eu moro aqui nessa parte aqui das Laranjeiras, Cosme Velho, então aqui... Apesar que é o campo do Fluminense, né? Aqui é o Fluminense comanda. Aí é terra do Fluminense. Mas o meu prédio é só de flamenguista. Mas ganhou ou não ganhou? Eu não sei. Perdeu. O Flamengo perdeu? Não. Perdeu. Não. Perdeu no pênalti. Vamos lá. Mas o meu assunto é Marcelo, apenas Marcelo. Flamengo é depois. Então, vamos lá. Adilson, você fechou a sua fala, correto? Fechei. Tá, então vamos pedir a Juliana, a Márcia e a Marcelo que saiam. Marcelo, você não criou uma sala? Você chegou a criar a sala para a gente sair? Não. Não, então é melhor você, Juliana e Márcia saírem e volta daqui a 10 minutinhos. Se a gente acabar antes, a gente chama, tá? Obrigada. Sai, Marcelo. Tchau, Marcelo. Tchau, Marcelo. Você está conseguindo sair, tadinho. É complicado esse negócio aqui. Cair, se ele sair, não, né? Não vai sair, não. A minha opção aqui só tem desligar, não tem sair, isso que eu estou olhando.
Olhei aqui, É ó. porque se ele criou a sala, se ele sai, a chamada cai. Ah, mas ele pode se ausentar, tá, de onde ele está, não pode, Marcelo? Tá, Pode. então, Marcelo, Ausente. fecha aí e vai ali. Ai, para a gravação, por favor. Para a Tá. gravação. E a gente chama pelo Zap.